A paz do Senhor Jesus para todos vocês que me acompanham, que estão sempre comigo aí pelas lives. Que maravilha! Deus em Cristo te abençoe. Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família, Deus abençoe o teu casamento. Que maravilha, né? É sempre um privilégio muito maravilhoso de nós estarmos aqui falando um pouquinho do amor de Deus e compartilhando com você uma mensagem da parte do Senhor. E eu quero começar uma série nesse mês de lives que serão relacionadas sobre família. Quero falar sobre família. E é tão bom esse assunto, eu gosto muito de falar sobre esse assunto. E hoje nós vamos iniciar falando sobre o propósito de Deus para a criação da família. Que maravilha, né? Eu fico muito maravilhada de ver o propósito do Senhor em favor da família. E a criação da família, sabe? E é tão maravilhoso quando nós vemos o propósito de Deus para a criação da família e a gente se maravilha, né? Então fica até o final comigo. Eu creio que Deus tem uma palavra para você. Fique até o final, porque no final eu estarei orando pela sua família, estarei orando pelo seu casamento e eu estarei orando por você, tá bom? Então fica comigo até o final. Gostaria de, se você tem alguém, o nome do seu cônjuge, não sei, pode deixar aí embaixo nos comentários, pode colocar aqui para mim e no final nós estaremos intercedendo, tá bom? Por essa pessoa que você escrever aí, que você colocar aí, porque depois vai ficar gravado e aí você pode deixar o nome dessa pessoa do seu cônjuge, da sua família, para que nós venhamos estar orando e apresentando ao Deus. Então, eu quero fazer aqui essa série de lives que nós vamos falar só sobre família esse mês de junho, tá? Essa é a primeira live de junho e nós vamos falar só sobre família, sobre casamento, somente sobre família. É o que eu quero trazer aqui para a gente ser edificado, para a gente ser abençoado e para que você receba da parte de Deus uma oração, uma palavra de Deus para a tua vida, certo? Hoje nós vamos começar sobre qual o propósito de Deus para a criação da família. Nós vemos em Gênesis que o nosso Deus, ele criou ali Adão, e aí Adão começou a dar nome, começou a falar ali, ter algumas responsabilidades, né, no campo, nos animais, e ali Adão começou a direcionar, dar um nome para cada animal, tudo. E chegou um momento em que Adão não tinha ali uma ajudadora idônea, como nós vamos ver em Gênesis, capítulo 2, versículo 20, que diz assim: E Adão pôs os nomes a todo o gado, as aves dos céus e todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Não tinha ali alguém que ele pudesse compartilhar as suas emoções, se alegrar junto, se entristecer junto, né? A gente sabe como era gostoso, né? Compartilhar a alegria, porque lá no Jardim do Éden, eu creio que era alegria. Por quê? Porque sempre tinha a presença do Senhor ali. E aonde o Senhor está, ali tem paz, não é verdade? Então nós vemos assim que Adão não tinha ninguém para que ele conversasse, para ele compartilhar então as suas emoções, né? E nesse momento, então, o Senhor Deus fez Adão cair num profundo sono. E Adão então dorme. Quando Adão acorda, Adão se depara com uma bela de uma mulher e ali Adão olha para ela, vê aquela mulher ali formada, pronta. Aí olha como está escrito no versículo 21 e 22. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas, cerrou a carne ali em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe para Adão. E aí o versículo 23, nós vamos ver que está escrito assim: E disse Adão: Esta agora é osso dos meus ossos,
carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Então, essa mulher, ela foi tirada ali da costela de Adão. E aí veio, o seu nome era Eva. Então, nós vemos nessa passagem que Deus criou. Por quê? Porque precisava de alguém, aqui como está escrito na palavra, de uma ajudadora idônea. Então, Adão sentia essa necessidade, sentia que faltava ali. Deus viu que faltava algo para Adão estar ali completamente feliz, completo. E aí o Senhor vai e cria as mulheres, né? Cria a mulher ali. E que obra maravilhosa, não é verdade? Tanto que a palavra vai dizer que quem acha uma esposa, alcança, né, a benevolência do Senhor. E isso é muito bom. Então a criação da família é para que um seja um complemento, sabe? Venha a ser complementado, venha a ser ajustado para que um complete o outro. É muito importante. Então nós vemos que a família, a criação da família, ela é a base. Tanto que quando nós vamos ver na área, assim, no olhar psicanalítico, nós entendemos o quanto é importante essa base bem ajustada, tá? Porque quando o pai, quando a mãe ali, quando essa família, essa base, ela não é muito bem ajustada, ela não tem ali uma firmeza, ela não tem a provisão, ela não tem acolhimento, ela não tem carinho, ela não tem o acompanhamento, a segurança, né, que o pai e a mãe traz. Essa criança, ela cresce uma criança que ela não se sente aceita nos lugares em que ela está, ela não se sente bem aonde ela vai, ela sempre sente algo que está faltando dentro dela. E ela não consegue entender o porquê que ela está sentindo assim. Mas às vezes o que acontece? É porque ela não foi bem acolhida quando criança. Ela foi uma criança que não teve ali o afeto totalmente. Então essa base, quando ela não é estruturada, quando ela não é bem ajustada, essa base ela fica danificada. E aí é onde a estrutura dali começa ali, na base, na família. Por isso que nós precisamos ter uma família bem estruturada. E aonde nós vamos estruturar a nossa família? Naquilo que é realmente o propósito de Deus para essa família, é para que ela seja fortalecida, para que ela venha ter uma orientação. Mas de quem essa orientação? Essa orientação da parte de Deus. Da parte de Deus. Quer ver? Veja comigo em Efésios capítulo 3, versículo 14. Olha como está escrito. No 3,14. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Família. Então, o propósito de Deus para nossa família é que nós venhamos ter aquela firmeza, porque foi o primeiro projeto de Deus. A família foi o primeiro projeto de Deus. E a família, ela foi após a criação. Então Deus criou o ambiente e depois Deus criou ali a família para que pudesse habitar em segurança, para que pudesse ter uma missão de família. E qual é então a missão da família? É refletir o caráter de Deus, né? É refletir o caráter de Deus, é formar identidade, gerar comunhão e ter um propósito. Ter um propósito. Às vezes a gente vê que o quanto é importante a família ela ter um propósito. Porque se a família ela não tem um propósito, ela fica perdida, ela não tem uma identidade, ela não tem uma firmeza, uma clareza, ela não reflita o caráter de Deus, o que acontece? Ela vai ser uma família disfuncional. Então nós vamos ver que qual é uma família, como que é uma família funcional e uma família disfuncional. É muito sério essa área da disfuncionalidade. Uma família funcional, ela funciona muito bem. O pai sabe o seu papel, a mãe sabe o seu papel, a família flui.
Quando é uma família disfuncional, é quando algo falta. É quando falta clareza, quando falta direção, quando o pai não cumpre o papel dele, quando a mãe não cumpre o papel dela, quando a família, cada um tem a sua direção, ninguém sabe o que segue, ninguém sabe o que faz, cada um vai querer aquela bagunça. Isso é uma família disfuncional. Então essa família, ela não tem uma clareza, ela não segue, ela não tem essa clareza do qual direcionamento a ser tomado. Esse filho, essa filha cresce sem essa clareza, sem esse olhar, sem saber qual é a sua direção. Então uma família funcional é uma família que funciona muito bem. É uma família que funciona muito bem. O pai faz o seu papel, a mãe também sabe o seu papel. E então a gente começa a refletir o caráter de Deus. A gente começa a refletir, aí forma a identidade. Porque uma família disfuncional, ela não consegue ajustar. Aí essa criança, esse homem, essa mulher, esse jovem, ele vai criando sem identidade, vai sendo criado sem uma identidade. Ele não sabe o que faz da vida dele. Ele procura se ajustar de um jeito, não dá certo. Procura se ajustar do outro, não dá certo. Procura viver de uma maneira, se decepciona. Não tem uma direção, não tem uma clareza. E então isso é uma disfuncionalidade. E isso é muito sério. Na área na psicanálise, a gente entende que o pai e a mãe, quando tem um ambiente de paz, uma funcionalidade, cada um segue o seu papel, porque daí o pai, ele provê, ele traz segurança, ele traz ali o alimento, ele traz aquele amparo, e a mãe, ela produz, ela traz a segurança, ela traz a harmonia dentro do lar, ela traz a disciplina ali, sabe? Olha, faz isso, faz aquilo, ela ensina. Então a mulher edifica e o homem governa. Sabe? E aí esses papéis ajustados, bem ajustados, isso vai fazer com que você tenha um direcionamento, tenha uma clareza. E se nós, na família, nossa família tiver essa disfuncionalidade, esse lar, ele vai ficar sem uma direção. Ele vai ficar assim, ao léu, sabe? Não tem, então não vai refletir. Então, qual é o lar? Qual é a família? Quando ela é funcional, ela funciona. Esse é o ponto que nós precisamos alcançar. Ela funciona. Aí vem cá. Quando você vê, qual é então a missão da família? A missão da família, aos olhos de Deus, é ela refletir o caráter de Deus. É ela refletir o caráter de Deus. É essa família conseguir, dentro dela, formar identidade, ter uma identidade, ter uma clareza. Na sua identidade, como que está escrito? A data do seu nascimento, o seu nome, o nome do seu pai, o nome da sua mãe, a sua naturalidade, a sua data de nascimento. Então, ali está todo esse registro. E quando nós temos uma família funcional, uma família que funciona, que dá certo, que cada um segue o seu papel, não tem o filho querendo estar no lugar da mãe, não tem a mãe no lugar do pai. Não tem. No lar funcional, cada um sabe o seu papel. Quando Deus criou a mulher, ele colocou bem claro aqui, ó. Adão pôs os nomes nos todo gado, as aves dos céus e todo animal do campo. Mas para o homem não se achava uma ajudadora. Então a mulher, ela é ajudadora, ela é auxiliadora nessa missão. E nós, como mulheres, precisamos entender essa nossa missão. Nós somos a ajudadora, a auxiliadora, e nós precisamos ser idônea nesse papel. Sabe? Nós precisamos ser mulheres sábias nesse papel. E o homem precisa ser o provedor, o que governa essa casa. Mas nós vamos falar disso na próxima live. Nós não vamos aqui estipular hoje os papéis, porque na próxima live esse será o que nós vamos esclarecer melhor. Que nós vamos colocar ali qual é o
papel do homem? Qual é o papel da mulher? Como é que eu me vejo? Será que eu estou seguindo esse papel corretamente? Mas nós vemos aqui que dentro da família, esse lar, essa casa, essa família, para que ela funcione muito bem, nós precisamos ter bem definido esse papel. Bem definido, ter essa clareza. Qual é o propósito de Deus para minha família? Aí nós vamos ver que nos dias de hoje nós estamos enfrentando muitos ataques nas famílias. Muitos ataques, inversores de papéis dentro do casamento, inversões na criação dos nossos filhos, muitas influências que estão querendo tomar esse lugar que somente as Escrituras podem ter. Nós precisamos viver o que a palavra nos diz. Nós precisamos colocar em prática essas verdades, porque é essa que é a verdade, é a palavra de Deus. É ela quem nos direciona. E eu não canso de dizer isso, porque aqui é base cristã. Aqui é ensinamentos, base na Bíblia, na palavra de Deus. Por isso que eu trago para você hoje que o propósito de Deus, o propósito do Senhor é a família entender o seu real valor. É essa família poder exalar o bom perfume de Cristo. É essa família ser criada para o propósito de Deus na sua família. Ela precisa ser isso. Ela precisa refletir o caráter de Deus e formar a identidade e gerar comunhão e ter um propósito. Eu gosto muito disso, sabe? Quando você tem um propósito, você sabe o porquê você tem essa família. Você cuida da família muito diferente. Você cuida do seu esposo, você cuida dos seus filhos com todo amor, com todo cuidado, com todo zelo, e não olhando ali pelas falhas, as dificuldades que cada um exerça, mas tentando esclarecer, ajudando, mostrando igual quando a mulher ela vai às vezes aconselhar o seu esposo, ou às vezes falar alguma coisa, ela não tem que impor. Ela tem que chegar com carinho, com zelo, com sabedoria e falar aquilo que está em seu coração. Porém, tem muitas maneiras de trazer isso. Tem muitas maneiras de você falar, porque a resposta branda, ela desvia o furor. Então, se você fala, se você traz uma maneira certa de falar, não se impondo, não se exobedecendo, sabe? Trazendo aquilo, não, tem que fazer o que eu tô falando, tem que ser da maneira que eu quero. Não, você vai somente levar a sua família à decadência. Tá? Você não vai deixar com que a sua família alcançar um objetivo maior, você não vai gerar comunhão, você vai gerar uma desunião, você vai gerar confusão, você vai gerar uma discórdia, e essa família assim, dessa maneira, não terá propósito, não conseguirá cumprir o propósito de Deus, certo? Então nós precisamos ter clareza nisso tudo, e nós estamos vendo que o inimigo ele está buscando maneiras de atacar a estrutura familiar. Atacando a estrutura familiar, ele desmorona. Por quê? Porque daí a família não consegue ser funcional. Aí a família não consegue funcionar bem. Então o inimigo ele está trazendo muitos ataques na estrutura da família. É por isso que nós precisamos estar com a base firme na palavra de Deus. Porque se a minha base de conhecimento, de estruturar a minha família for na palavra de Deus, a minha casa vai andar bem. Mas ela precisa estar baseada no que a palavra me ensina, certo? Então, o propósito de Deus para a criação da família é refletir o caráter de Deus, formar identidade, gerar comunhão e cumprir um propósito. Então, nós vemos o quê? A importância de nós redescobrir o valor da família à luz da Bíblia. Nós precisamos descobrir esse valor, tá? Para que então nós podemos cumprir esse propósito. Na minha família, por exemplo, eu e o meu esposo, nós temos uma total dedicação à nossa família.
nós voltamos muito para nosso casamento, para os nossos filhos, para que eles tenham a base estruturada na palavra de Deus. Então, nós ensinamos à luz da Bíblia, nós educamos à luz da Bíblia, nós vivemos um casamento à luz da Bíblia. E isso é essencial. E você que às vezes o marido ainda não é cristão, a Bíblia nos ensina que através das suas orações, através da sua vida, o nosso Deus, o que acontece? O seu esposo, ele é abençoado através de você. E pode até então chegar à conversão através do seu testemunho. Então, minha querida, se o seu esposo ainda não serve ao Senhor ou vice-versa, o que acontece? Ore, busque a Deus pela vida do seu esposo, para que ele tenha um encontro com Deus e para que ele viva uma vida de santidade ao Senhor, uma vida irrepreensível diante de Deus. Busque da parte de Deus essa ajuda, para que o seu lar possa ser fortalecido e vocês venham viver à luz da Bíblia. Mas se depender de você, faça aquilo que a palavra de Deus te ensina, como esposo e como esposa, para que então você venha ter um lar abençoado, um lar edificado, tá bom? E mais para frente nós vamos ver então o quanto isso é importante, para que nós venhamos ter uma clareza, para que os nossos filhos venham ter uma clareza na sua direção, como prosseguir, como caminhar, como chegar no qual é o propósito da nossa família. É falar do amor de Deus, é refletir Deus na nossa vida, nos nossos comportamentos, no nosso dia a dia. Isso é muito importante, nós precisamos disso. Porque se nós não refletir o Senhor, se nós não refletir Deus na nossa vida, como que as pessoas vão olhar e vão ver Deus em nós? Então nós precisamos refletir o caráter de Deus. Nós precisamos ter essa identidade. Qual é a minha verdadeira identidade? Nós somos amados, nós somos escolhidos por Deus. Essa é a verdadeira identidade. Essa é a nossa verdadeira identidade. O Senhor nos ama, nós somos amados por Ele. Então Ele quer abençoar a tua vida, mas nós precisamos da direção do Senhor. Nós precisamos do direcionamento. E esse direcionamento nós buscamos aonde? À luz da Bíblia. À luz da Bíblia. Então, minha querida, meu querido, entenda que a sua família foi um propósito de Deus. A sua família, a criação da sua família é um propósito de Deus. A criação da sua família, essa família que se formou, essa família aí que precisa ser agora estruturada, precisa ter agora o esclarecimento da palavra, precisa agora colocar em prática aquilo que você aprende à luz da palavra de Deus, tá? E aí durante esse mês, nós vamos falar somente sobre família. Tá bom? Quero trazer aqui para vocês essa importância de você blindar a sua família, essa importância de você buscar conhecimento da palavra de Deus para aplicar na tua casa, para aplicar na tua casa, para aplicar na tua vida, para aplicar no teu casamento, para aplicar na sua vida em comunhão com seus filhos, porque ali está tudo, gente. Aqui na palavra de Deus está tudo, como ser uma boa esposa, uma boa mãe, um bom pai, um bom esposo. Aqui está tudo, como ser um bom filho. Tudo. Então nós vemos o como é importante nós termos a origem, o nosso papel e como nós podemos proceder, sabe, andar à luz da palavra de Deus, tá bom? Eu quero orar pela tua família. Se você quiser aí nos comentários depois colocar o nome do seu esposo ou da sua esposa, faça isso. Deixe nos comentários o nome, nós estaremos orando por vocês. Tá bom? Estaremos orando por sua família, porque nós estamos nesse propósito de orar pela família, tá? Nós estamos nesse propósito de orar pela sua família. Você que me acompanha, eu quero orar por você, tá bom? Você que está aí comigo, participa das lives, eu quero orar pela sua família. E eu creio que o Senhor irá trazer direcionamento, trazer clareza, trazer para você a palavra de Deus, esclarecer dentro da sua vida, esclarecer para você tudo isso, tá bom? Nós estaremos orando por você. E agora eu estarei fazendo uma oração pela sua vida,
tá? Estarei aqui orando por você pela sua família. Mas para você que vai assistir a gravada, eu quero dizer para você, deixe nos comentários o nome do seu cônjuge. Deixe nos comentários, nós estaremos orando e intercedendo pela sua família, tá bom? Oremos então ao Senhor. Amado Deus, nesse momento, papai, eu me coloco aqui diante da tua presença mais uma vez. E eu quero, Senhor, nesse momento, apresentar cada família. Quero apresentar, Senhor, aqueles que estão aqui comigo ao vivo, que estão juntos comigo aqui nesse momento e que pediu oração pela sua vida e pela sua família. Senhor, eu quero orar por essas famílias que me acompanham e todas as famílias que precisam e necessitam dessa oração. Eu venho aqui orar por elas, interceder. Senhor, todos os ataques do inimigo contra a vida contra essas famílias, em nome de Jesus, vai sendo repreendido. Senhor, fortalece essa casa, fortalece essa base familiar, em nome de Jesus. Venha trazer esclarecimento, venha trazer, abre os olhos espirituais. Senhor, se o cônjuge, um dos cônjuges ainda não te serve, Senhor, que eles possam ser alcançados por ti. Que o Senhor possa derramar sobre eles as tuas bênçãos, as tuas maravilhas, em nome de Jesus. Senhor, se seja em área na saúde, em alguma área financeira, conjugal, Senhor, em qual área essa família esteja precisando de uma resposta, em qual área essa família esteja precisando de uma determinação, de uma ideia, de uma clareza, em nome de Jesus eu oro por essas famílias e eu peço ao Senhor, amado Deus, vai de encontro, meu Deus, que nós venhamos ter testemunhos de famílias curadas, de famílias restauradas, em nome de Jesus, porque nós começamos esse propósito, crendo, Senhor, que em nome de Jesus, todos os ataques do inimigo contra essas famílias vão caindo por terra, e que essas famílias possam ser abençoadas, em nome de Jesus, amado Deus, venha abençoar, é o que eu peço a ti, e te agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe a tua casa. Em nome de Jesus. E durante esse mês, nós vamos falar somente sobre família. Sobre cada papel, sobre cada função, sabe? E eu quero dizer para você, você está convidado para participar comigo. E eu oro, eu quero estar aqui comigo no final, sempre estar trazendo, orar pela sua casa, orar pela sua família, determinar sobre a sua vida as bênçãos de Deus, mais esclarecimento, mais posicionamento, mais, sabe, conseguir cumprir os propósitos de Deus para a tua família. Trazer para você determinação, sabe, fazer com que você entenda que é necessário nós vivermos à luz da Bíblia e repreender todos os ataques do inimigo contra a sua família, em nome de Jesus. Por isso, me acompanhe, sabe, esteja comigo até o final e compartilhe com mais pessoas para que elas também venham ser abençoadas, para que elas também, o inimigo venha perder as forças sobre a vida dessas pessoas e elas venham ser tocadas pela palavra de Deus. Tá bom? Eu quero agradecer você que ficou aqui até o final, que chegou no finalzinho, mas vai sim ficar gravado, e eu te agradeço. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, tua família, teu casamento. Esse mês será mês somente das lives, ser só sobre família. Eu quero aqui abençoar e determinar sobre a tua vida bênçãos de Deus. Cremos que o Senhor está presente e esse propósito, esse mês é sobre a sua família, tá bom? É sobre a sua família. Então, compartilha com a gente, chama mais pessoas para as lives e se não vier, chame, mande as lives gravadas e assim o Senhor abençoará a tua vida, tá bom? Porque será uma semente, é uma semente que você está semeando.
tá bom? É uma semente que você está semeando nas outras famílias. Então faça isso e você será abençoado. Por quê? Porque o Senhor ama. A família é propósito de Deus, a família é criação de Deus e não vamos deixar que o inimigo venha destruir as famílias. Vamos buscar por esse cumprimento desse propósito. Vamos comigo orando, pedindo a Deus e aprendendo como fortalecer as bases da minha família. Como que a minha família pode exalar o bom perfume de Cristo, viver a identidade, a verdadeira identidade de Deus. Nós vamos ter tudo isso aqui, pela palavra de Deus. Tá bom? Então me acompanhe, esteja comigo, não falte. E se não der para assistir ali comigo ao vivo, assista gravada, tá bom? Mas seja um canal de Deus também na vida de outras pessoas. Deus em Cristo te abençoe. Olha, até a próxima, se Deus quiser. Na próxima live, o nosso tema será sobre o papel do esposo e o papel da esposa. Como nós devemos nos posicionar como pai, mãe e esposo, tá bom? Vamos cuidar disso esse mês, em nome de Jesus, vai ser uma bênção. Vem comigo, tá bom? Não falte, Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.